Capítulo 16 Reconstrução orgânica do sistema e desenvolvimento da consciência. Neste ponto da composição do presente volume, em novembro de 1956, após o término dos cursos em São Paulo e no Rio de Janeiro, foi iniciado um terceiro curso em Santos sobre o mesmo tema. Isto nos ofereceu a oportunidade de fazer mais uma recapitulação de vários dos conceitos relativos à visão e exercer sobre ela um novo controle. Foram aqui acrescentados, por isso, novos capítulos, onde se responde a novas perguntas, voltando a defrontar os mesmos problemas e outros afins sob outros pontos de vista. Será possível duvidar da verdade da visão depois de tão prolongado controle? Pergunta: para o nosso mundo atual, o maior interesse relaciona-se com o nosso progresso. Pedimos, portanto, algumas explicações acerca do fenômeno da evolução. Primeiro, qual a razão de sua existência? Segundo, quais as suas formas? Terceiro, como ocorre a reconstrução orgânica do sistema desmoronado? Resposta: com relação à primeira parte da pergunta, sobre a razão da existência da evolução, o pensamento humano parece estar de acordo com o fato de que vivemos num processo evolutivo. Ora, evolução significa desenvolvimento, aperfeiçoamento, ascensão. Para compreender, temos então de nos perguntar primeiramente de onde surgiu tudo isso, como nasceu esse processo, qual o impulso que o determinou e por que justamente nessa direção. Se coisa nenhuma pode nascer do nada, o processo evolutivo não pode haver nascido do nada. Trata-se de um fato positivo, inegável, portanto, é preciso achar o precedente que o determinou. Para compreender esse efeito, é imprescindível retornar à causa. Surge, então, a necessidade lógica de admitir que houve um período involutivo precedente, de admitir que para haver evolução deve ter havido uma involução. Um movimento numa só direção, sem outro inverso e complementar que o justifique e compense, seria um desequilíbrio inadmissível na ordem universal. Há também outro fato. O conceito de evolução implica em expansão e crescimento, o que, por sua vez, impõe a ideia de um ponto de partida que sai do menos, ou seja, do negativo, e se desloca até atingir um ponto de chegada no mais, ou seja, no positivo. Assim, temos de admitir que o processo evolutivo só pode ter iniciado no polo negativo, constituído pelo caos do antissistema, e não no polo positivo, que representa a ordem do sistema. Surge, então, a seguinte pergunta: se a causa de tudo só pode ser Deus, como podemos atribuir a Ele a gênese direta de um processo cujo ponto de partida tem, ao invés, características negativas, opostas às qualidades de Deus, que só podem ser afirmativas e positivas? Então, se não podemos atribuir a Deus tudo isso, e se não existe no todo outra causa primeira, falta ao processo evolutivo a respectiva causa, não sendo possível explicar como tenha ele nascido. A impossibilidade de que esse processo tenha nascido diretamente de Deus é lógica e absoluta. Deus situa-se no mais infinito, mas este processo
tem o ponto de partida no menos infinito. A conclusão inevitável é que não há outro meio para explicar o fenômeno da evolução a não ser intercalando entre ele e a causa primeira, que é Deus, o fenômeno da revolta e o consequente período da queda, em que os valores positivos originais puderam, durante a fase involutiva, ser invertidos até alcançarem o estado negativo, único ponto de partida que podemos aceitar para a evolução. Em outros termos, sendo a evolução um processo de reconstrução, ela presume necessariamente um período precedente de destruição. A reconstrução não pode partir de um estado de perfeição, ou seja, não pode partir diretamente de Deus. Só se pode subir depois de ter descido. Só se pode reconstruir após haver destruído. Se admitirmos a evolução, temos de admitir também o antissistema, pois não se pode dar a ela outro ponto de partida. E se admitirmos o antissistema, é preciso admitir também a teoria da queda. Involução e evolução estão reciprocamente condicionadas pela própria trajetória do ciclo que, partindo do sistema, volta ao sistema. A perfeição do ponto de partida em Deus coincide dessa forma com a perfeição do ponto de chegada em Deus. Nesse ciclo, o fenômeno da queda intercala-se como um fato tão necessário quanto o fato da evolução. Eis então, em favor da teoria da queda, mais uma prova, que apresenta também uma qualidade a mais: a grande harmonia e equilíbrio das partes, com uma correspondência quase musical dos conceitos que a dominam em seus vários momentos, dirigidos e coordenados por uma arquitetura onde, na ordem do quadro geral, cada elemento encontra, com perfeita lógica, o seu devido lugar, em concordância com todos os outros elementos. Explicado assim o fenômeno da evolução e a razão de sua existência, observemos agora, para responder à segunda parte da pergunta, as suas formas, problema que interessa mais ao nosso mundo humano. Veremos depois como ocorre a reconstrução orgânica do sistema. No plano evolutivo humano, ocorre uma condição estranha, dada pelo fato de não vigorar nele uma lei única, bem determinada, seguida cegamente pelos seres, como se dá no plano vegetal e animal, onde a vida domina deterministicamente o funcionamento dos seres, que apenas obedecem seguindo seus instintos, e onde não há luta de princípios nem escolha, pois a regra é única e fácil de seguir. No plano biológico humano, ocorre um fato novo, dado pelo surgimento da ética, que luta contra a animalidade para superá-la. O homem vive no meio do contraste nascido do encontro e do choque entre os princípios de dois planos biológicos diferentes, que o disputam continuamente: o inferior, para mantê-lo preso na animalidade, e o superior, para arrastá-lo ao seio da espiritualidade. Mas por que isso acontece? É que no mundo vegetal e animal vemos a vida não em fase de transformação, mas sim numa posição estática, que representa uma perfeição relativa, atingida em relação a um dado plano de evolução, ao contrário do que acontece na transição de homem-animal para super-homem, transformação que a vida está realizando agora em nosso planeta.
para passar da planta ao animal, a vida teve de conquistar o movimento. Para passar do homem-animal ao super-homem, o ser humano deve conquistar a inteligência. Qual é o significado desse contraste entre planos diferentes? Por que essa luta? Como pode a lei que rege a vida ter princípios tão diferentes disputando o domínio do ser, a ponto de haver conflito entre eles? Observando em sentido mais vasto, verificamos em cada fenômeno a presença de um princípio de ordem, que o protege e o mantém, querendo melhorá-lo, e de um princípio de desordem, que o agride e o estraga, querendo fazê-lo retroceder à destruição. Verificamos a presença de uma lei de bem que, para atuar, luta contra uma lei de mal. Por isso, o progresso em todas as coisas é dado pelo impulso de subida contra o impulso contrário, que quer a descida ou pelo menos a paralisação. É emergindo dessa contínua luta que a evolução, por fim, consegue vencer. Assim, apesar de tudo, o progresso avança e, mesmo sendo sempre minado pelo impulso contrário, consegue finalmente se realizar. Onde estão situadas as origens desses impulsos contrários? Só a teoria da queda pode nos dar a explicação desse fato. Os dois impulsos provêm um do sistema e outro do antissistema. A evolução representa a subida do antissistema, que não quer morrer, para o sistema, que deve nascer. E o sistema só pode nascer destruindo o antissistema, que só pode sobreviver não se deixando destruir pelo sistema. O terreno de luta entre eles é o domínio do ser. A evolução representa o regresso ao sistema e a liquidação definitiva do antissistema. No plano humano, o sistema é representado pelas leis da ética e o antissistema pelos instintos da animalidade. Assim se explica esse contraste. Grande parte da humanidade ainda está dominada pelos princípios do egoísmo separatista do antissistema. Por esta razão, ainda vigora no plano humano a lei da luta pela vida e da seleção do mais forte. Trata-se de uma lei tipicamente animal, que na prática continua a resistir aos diferentes princípios da moral e dos ideais, cuja pregação é feita aos quatro ventos, mas cuja atuação permanece apenas como teoria. Estamos ainda próximos do antissistema. No entanto, no plano humano, esta luta é mais viva do que nos planos inferiores, porque quanto mais se sobe, tanto mais o sistema, à medida que nos aproximamos dele, torna-se mais poderoso, enquanto nos níveis mais baixos, o antissistema domina sem contrastes sensíveis. O domínio das zonas mais involuídas pertence ao antissistema, enquanto as zonas evoluídas, quanto mais elevadas, tanto mais se tornam domínio exclusivo do sistema. Somente assim podemos ter uma unidade de medida para poder julgar positivamente o valor dos indivíduos e das civilizações. Quanto mais um homem ou um povo se harmoniza com os princípios do sistema, tanto mais ele é evoluído, e quanto mais pratica os princípios do antissistema, tanto mais é involuído. Em outros termos, o grau de civilização é dado pelo grau de evangelização atingido. Este é o verdadeiro critério para julgar, e aqui mostramos as razões disso. Os critérios baseados sobre o domínio político ou econômico
são produtos do antissistema e pertencem ao estado de involução. Procuremos agora responder à terceira e última parte da pergunta, relativa à reconstrução orgânica do sistema desmoronado. Já dissemos que a queda representa uma dissolução da organicidade. Ora, é lógico então que a evolução consista na reconstrução dessa mesma organicidade. Para poder regressar ao sistema, é preciso, portanto, reintegrar a unidade orgânica que se desagregou. Já vimos nos capítulos 11 e 15 esse processo de reconstrução realizando-se através da lei das unidades coletivas. A evolução opera na direção da reunificação, movimento oposto ao da involução, direcionada à pulverização. A atuação da evolução manifesta-se pelo aumento contínuo e realização cada vez maior de organicidade. O caminho do regresso é representado por um processo de reabsorção do separatismo e da desordem através da fusão e da disciplina. Eis como acontece a reconstrução do sistema desmoronado. Isto implica consequências importantes com relação às transformações que a personalidade humana atual terá de suportar. De tudo o que foi explicado até agora, compreende-se quão absurdo seria podermos voltar a fazer parte do sistema com o nosso eu, tal como é constituído hoje, tendo em cima de si uma bagagem de qualidades próprias do antissistema. Interessa-nos, então, saber em que forma chegará a nossa personalidade humana ao estado de existência própria do sistema. Hoje nós, humanos, não somos um organismo. Diante das novas grandes unidades coletivas do futuro, representamos aquilo que os elementos unicelulares são diante dos mais complexos organismos criados pela vida. Ora, é lógico que elementos pertencentes a tais formas de amontoados celulares desordenados não podem participar como componentes de complexas unidades biológicas superiores. É lógico que essas individuações celulares, separadas e rivais, deterioradas pelo atrito de uma luta intestina entre si, não podem ser admitidas para fazer parte de um organismo, pois sendo unidades que consomem todas as próprias energias apenas de maneira contraproducente para a coletividade, não sabem viver organicamente e desconhecem o poder resultante dessa condição. Da mesma forma como os elementos monocelulares devem sofrer profundas transformações para chegar a fazer parte dos organismos superiores, também as individuações humanas, para poderem se tornar elementos componentes das grandes unidades, necessitam voltar ao estado de sistema. O homem deve superar sempre mais o seu separatismo e, com isso, aprender a viver coletivamente. É preciso compreender que a tarefa da evolução é destruir todas as qualidades do antissistema, substituindo-as pelas do sistema. Esta é a condição para se poder reentrar nele. É indispensável, portanto, que seja destruída a maior parte das qualidades que constituem hoje a personalidade humana. É necessário não só eliminá-las, mas também substituí-las por qualidades opostas, que tenham sido definitivamente conquistadas. Portanto, nós, humanos, voltaremos a Deus com uma forma de personalidade completamente diferente, não como somos hoje,
um amontoado desorganizado de elementos separados e rivais, mas sim na forma do tipo biológico orgânico, que representa um modo de existir completamente diferente. Num futuro mais próximo, ainda como parte da humanidade, o homem poderá se erguer a funções mais nobres, tal como se elevaria um elemento componente de um simples micro-organismo ao compor uma célula especializada em atividades superiores, como ocorre com os tecidos nervosos e cerebrais no corpo humano. Unificação, fusão e reorganização seriam impossíveis se não significassem também especialização, aperfeiçoamento e potencialização. Nesse sentido, a reconstrução aparece como uma verdadeira criação. Não nos iludamos pensando que poderemos alcançar Deus assim como somos feitos hoje, sozinhos. Somente será possível alcançá-lo quando estivermos fundidos em conjunto, abraçados ao inimigo que tivermos perdoado, ao ignorante que tivermos ensinado, ao inferior que tivermos levantado até o nosso nível, ao malvado que tivermos transformado em bom. Da mesma forma como em nossa fase atual, átomos, moléculas, tecidos e órgãos, fundindo-se juntos em unidades sempre maiores, chegaram a constituir o indivíduo humano. Também assim, no futuro, homens, famílias, grupos sociais, povos, nações, humanidades e humanidades de humanidades, fundindo-se juntos em unidades cada vez maiores, chegarão a construir unidades coletivas sempre maiores, complexas e perfeitas, constituindo no seu último estado evolutivo o sistema. Se o ser, no fundo da queda, atingiu o estado de máximo separatismo, ele só poderá atingir, no cimo da ascensão, o estado de máxima reunificação. Em resumo, para responder à pergunta formulada, explicamos não só a razão pela qual, devido a uma necessidade lógica, o fenômeno da evolução existe como consequência do período precedente inverso de involução, mas também o porquê da forma pela qual age a evolução, especialmente no plano humano, por meio da luta entre os impulsos provenientes dos dois polos opostos, mostrando, enfim, como ocorre a reconstrução do sistema desmoronado por meio da fusão orgânica em unidades coletivas cada vez mais amplas. Como consequência das explicações precedentes, surge, entretanto, outra pergunta. Foi dito na última resposta que para passar do animal ao super-homem, o homem tem que conquistar a inteligência. O que ocorrerá então à nossa personalidade humana ao adquirir conhecimento e consciência? Quais serão as repercussões? Resposta: vimos que a evolução realiza uma série de transformações na natureza do ser, substituindo suas qualidades do antissistema pelas do sistema. Focalizemos a nossa atenção sobre essa qualidade especificamente humana, que é a inteligência. Qual a razão para a evolução desenvolver a inteligência? De onde nasce esse desenvolvimento? Trata-se de uma criação ou de uma restituição? Seria ela o aparecimento de um estado novo, não contido nos precedentes, ou seria um regresso, uma reconquista, decorrente de um estado precedente existente anteriormente? Respondamos com outra pergunta: qual foi a consequência da queda para a inteligência que dirigia o sistema?
Como já dissemos, essa inteligência continua a dirigir o antissistema para salvá-lo. Dissemos também que para a criatura, a queda significa a destruição da luz da compreensão nas trevas da ignorância. Então, quanto às qualidades cognoscitivas e diretivas dominantes no sistema, deve ter ocorrido o mesmo que aconteceu com a queda às outras qualidades. Assim, por exemplo, tal como a queda não representou, como vimos no capítulo precedente, uma destruição das distintas individuações, mas sim a destruição de seu estado orgânico de sistema, reduzindo-o ao estado desorganizado de antissistema, a inteligência, no caso em estudo, representada pelas qualidades cognoscitivas e diretivas, também não foi destruída, mas permaneceu apenas na mente que continuou regendo o sistema e o antissistema. Permaneceu em Deus e em sua lei, enquanto escapava das mãos da criatura decaída, que mergulhara nas profundas trevas da ignorância. O conhecimento permaneceu intacto, mas só no sistema e não no antissistema, que o perdeu. Cabe agora ao antissistema, em consequência da revolta, uma dura obediência, porque deve ser executada forçadamente por uma criatura cega, amarrada a uma lei determinística, numa condição inversa daquela obediência livremente executada no sistema por um ser consciente, que aceita porque compreendeu e se convenceu. Com a queda, portanto, o conhecimento passou das mãos da criatura às mãos da lei. Já não podendo mais possuir funções livres diretivas, porque se revoltou e decaiu na ignorância, a criatura, que era antes colaboradora consciente da lei, deve agora obedecê-la cegamente. É lógico que quanto mais a criatura se aprofunda no antissistema, mais ela fica submergida na ignorância e mais vem a perder sua liberdade, qualidade que não pode ser concedida aos inconscientes, incapazes de saber fazer bom uso dela. Dessa forma, a revolta produziu, como consequência, não a subversão da lei, mas apenas a subversão dos rebeldes. A lei de Deus permaneceu íntegra, mesmo no antissistema, com a função de reerguê-lo, impelindo o ser, que se tornou ignorante da lei e agora é coagido a aprendê-la novamente através do erro e da dor. Assim como o conhecimento emborcou-se em ignorância com a queda, a ignorância endireita-se em direção ao conhecimento com a evolução. Temos então antepostas como guias do ser, de um lado a inteligência da lei, substituindo tanto mais a do indivíduo, quanto mais ele perde consciência, descendo ao antissistema, e de outro lado a inteligência do indivíduo, que vai sendo reconquistada com a evolução. A primeira inteligência pertence à consciência cósmica, ou pensamento de Deus. A segunda é patrimônio individual de cada ser, que a possuía plenamente no estado perfeito do sistema, mas a perdeu com a queda no antissistema, e deverá reconquistá-la, evoluindo até o estado perfeito do sistema. Contudo, enquanto não retornar a uma posição de elemento consciente da lei e de seus respectivos planos, ele caminhará como um cego. A lei o conduz pela mão e o dirige sem que ele o saiba, guiando-o e o impelindo indiretamente a fim de não violar sua liberdade. Manobra-o por meio dos instintos, barrando-lhe com reações dolorosas o caminho errado
e premiando-o com melhora de vida cada esforço de progresso. Mas com a evolução, o ser liberta-se cada vez mais desse determinismo, voltando a compreender a utilidade de seguir a lei e se preparando para lhe obedecer espontaneamente. A lei, então, deixa que ele se apodere das alavancas de comando, permitindo que ele assuma pouco a pouco as funções diretivas, até o ser personificar os próprios princípios da lei, como ocorre no sistema. Dessa forma, com o seu esforço de tornar a subir o caminho da descida, reconquistando a consciência, o ser readquire a liberdade perdida, que só lhe pode ser dada pelo conhecimento. O pensamento de Deus, que dirige tudo, é lógico e previdente. Não se pode deixar a quem caminha nas trevas a livre escolha de dirigir a si mesmo, mas apenas a quem dá garantia suficiente de possuir conhecimento para não cair e se arruinar. Por isso, a liberdade chega na proporção em que se desenvolvem paralelamente o conhecimento e a inteligência. Explica-se assim por que o livre-arbítrio, dando a possibilidade de certa amplitude de escolha, só aparece no homem em determinado ponto da evolução, e não antes. No entanto, muitas vezes, o homem, que ainda não concebe a liberdade em função do conhecimento, única qualidade que lhe pode garantir o bom uso dela, deseja usar a liberdade, sobretudo para se libertar do freio da lei, e não para segui-la. Esse modo de compreender a liberdade como uma forma de se rebelar ainda mais, retrocedendo para a animalidade, provém do antissistema. É natural que a atração do antissistema, onde o homem continua imerso em grande parte, domine de forma preponderante, trazendo de volta o impulso da revolta e o instinto de retrocesso. Assim, o crescimento da inteligência assume uma função muito importante no desenvolvimento da evolução, pois representa a qualidade que torna o indivíduo sempre mais independente do determinismo dos planos inferiores, atribuindo-lhe cada vez mais funções diretivas, até permitir que ele próprio, como acontecerá ao homem do futuro, tome as rédeas do fenômeno da evolução e dirija, assim, o desenvolvimento da vida em seu planeta. O maior prejuízo para a nossa humanidade atual é o seu grau de involução. O ser evoluído funciona com princípios e instintos totalmente diferentes. Nos planos mais baixos, imersos no antissistema, tudo é determinismo, tanto mais quanto mais descemos. Se a matéria não estivesse fechada no âmbito de leis determinísticas, a ciência não poderia construir as suas teorias. Se cada fenômeno não obedecesse cegamente à sua lei, nenhuma dessas leis poderia ser descoberta pela observação e experiência. Na matéria, tudo é automático, calculável, previsível, porque nesse plano, em seu conjunto, não há liberdade. Mas tudo se passa diversamente ao subirmos aos fenômenos da vida, e mais ainda ao chegarmos aos fenômenos da psique e do espírito, onde o ser liberta-se cada vez mais do determinismo, tornando-se senhor autônomo de suas ações, que assumem uma independência de escolha ignorada no mundo físico, sendo por isso sempre mais difícil, nessa altura da evolução, prevê-las e estudá-las. Tendo se tornado mais livres com a evolução, é mais difícil estabelecer a regra geral diretiva do fenômeno, pois sua tendência, em razão da liberdade conquistada,
é apresentar resultados sempre diferentes em cada caso individual, e isso tanto mais quanto mais alto é o grau de evolução atingido pelo ser. Nos planos mais baixos, não apenas tudo é determinismo, mas também, para o elemento, tudo permanece em estado de inconsciência. A sabedoria não está nele, que permanece imerso na mais profunda ignorância, mas sim na lei, pela qual ele é guiado. Não se pode negar que no átomo existe muita inteligência, tão grande que só hoje a mente humana conseguiu compreender o funcionamento íntimo desse primeiro elemento da matéria. Ora, de tudo isso, o átomo nada sabe. Da própria inteligência que o faz funcionar, o átomo não tem consciência alguma. E não podemos admitir que ele seja um matemático capaz de calcular as trajetórias de seus movimentos e o impulso de suas forças internas. O átomo, então, representa o estado de queda no antissistema, onde o elemento só pode funcionar deterministicamente, pois sua consciência desapareceu. Ele não sabe nada, não possui liberdade de escolha e não pode funcionar de outro modo. Quem manda e pensa por ele é a lei, que ele não conhece. A evolução representa uma libertação desse determinismo e inconsciência. À medida que o ser sobe para o sistema, o indivíduo adquire uma autonomia cada vez maior de comportamento individual, uma capacidade cada vez maior de se dirigir de maneira independente. No homem, o instinto representa a parte ainda atrasada, sob o domínio do determinismo e da inconsciência dos planos inferiores. Representa a zona ainda animal, onde só cabe ao homem obedecer à natureza, como os animais. Mas no seu lado mais elevado, o espiritual, começa a dar os primeiros passos no caminho da liberdade e do conhecimento. A luz do sistema já começa a raiar entre as trevas profundas do antissistema. Fechado ainda, em grande parte, no círculo de suas necessidades materiais, o homem pouco pode comandar a própria vida, vivendo deterministicamente sob o poder da lei, da qual quase nada conhece. A sua ignorância o mantém escravo. O seu livre-arbítrio é apenas uma pequena oscilação de escolha, a fim de lhe permitir o aprendizado à sua custa, experimentando. O conhecimento permaneceu com ele no antissistema, porém invertido ao negativo, como ciência de aparências, como ciência da ilusão obtida do mundo exterior pela percepção sensória, que apresenta, como a ciência já começa a descobrir, pouca correspondência com a realidade. Assim, escravo dos instintos e iludido por um mundo relativo, o homem debate-se para reconquistar, por meio de erros e dores, a liberdade e o conhecimento. Para ele, cada ato criador, cada descoberta, cada progresso é uma conquista de um maior conhecimento da lei, é uma libertação da sua escravidão aos instintos, é uma reconstrução de um pedacinho do sistema. Por isso, o homem é um tipo biológico em contínua evolução e não um modelo definitivamente estabelecido. E de acordo com o caminho já percorrido, os homens diferem totalmente entre si. A vida pode ter, para cada indivíduo, de acordo com a sua posição evolutiva, um sentido completamente diferente. Para os inferiores que saem de baixo, o plano humano pode ser um ponto de chegada bastante alto. Para os mais evoluídos,
que objetivam subir para planos mais elevados, a Terra pode ser um ponto de partida bem baixo. Assim, viver em nosso mundo pode representar para os primitivos a maior e mais alegre realização da existência, enquanto para os mais adiantados pode constituir um doloroso estado de sufocação da vida. Acontece então que para os involuídos, a juventude, quando se firma a vida do corpo, que constitui para eles a vida toda, é alegre, enquanto a velhice é triste quando esse corpo decai. O contrário ocorre para os evoluídos, para os quais a juventude, quando se firma a vida física, é penosa, porque representa a obrigação de se identificar num estado biológico inferior à sua natureza, enquanto a velhice é alegre, pois a decadência física liberta o espírito. Para os involuídos, mais próximos da matéria, a velhice representa um desfazimento real de todo o seu ser. As suas próprias funções psíquicas constituem uma atividade mais cerebral do que espiritual, enfraquecendo-se com o enfraquecimento do órgão físico do pensamento, o cérebro. Para eles, a velhice significa fim e morte de todo o seu ser, tanto material como espiritual. Para os evoluídos, mais fortes no espírito, a velhice significa fim e morte apenas da própria forma exterior, material, fato que não mata, mas liberta a parte espiritual do seu ser, cuja vida, assim, intensifica-se com a velhice ao invés de decair. As funções espirituais nos evoluídos são muito mais desenvolvidas e poderosas, portanto mais independentes do órgão físico do pensamento, razão pela qual o enfraquecimento do cérebro quase não consegue lesá-las. Uma vez que o órgão cerebral, para os evoluídos, é apenas um meio secundário de existência, um instrumento transitório de expressão, o seu envelhecimento não consegue arrastar em sua degradação a inteligência e o pensamento deles. Por isso, quanto mais o ser conquistou com a evolução um grau mais profundo de consciência, tanto menos morrerá ao atravessar a morte. Isso porque quem evolui sobe para o sistema, onde não existe morte. A substância da vida é expressa pela consciência de existir. A substância da morte é dada pela perda dessa consciência. E evolução significa conquista de vida, porque constitui conquista dessa consciência. Descendo, tudo tende a morrer na inconsciência, propriedade do antissistema. Subindo, tudo tende a reviver na consciência, propriedade do sistema. Por isso, a evolução representa não apenas conquista de liberdade e de consciência, mas também de vida. Significa não só libertação da escravidão no determinismo, da ignorância e da morte, mas também conquista de liberdade, de conhecimento e de vida. Significa, enfim, não só libertação de todas as qualidades negativas do antissistema, mas também conquista de todas as qualidades positivas do sistema, até o ponto em que, tendo o ser atingido o sistema, a morte desaparece definitivamente. Mas procuremos responder cada vez mais exatamente à pergunta feita, para saber o que acontecerá à nossa personalidade humana como conhecimento e quais serão os novos estados de consciência que a evolução vai desenvolver na personalidade humana.
Se, devido à queda, o conhecimento passou das mãos da criatura às mãos da lei, da qual ela era antes colaboradora consciente, e à qual passou a ter de obedecer cegamente, verifica-se com a evolução o processo oposto, havendo uma restituição do conhecimento das mãos da lei às mãos da criatura, que, voltando a ser colaboradora consciente, passa a obedecer à lei por adesão livre e convicta, e não mais constrangida cegamente. Com a evolução, portanto, ocorre na criatura um processo de dilatação de consciência e conhecimento, implícito não só no desenvolvimento de todas as individuações da vida, mas também de forma ampla na reunificação, segundo a lei das unidades coletivas, dos elementos que se separaram no antissistema e agora voltam ao sistema. Com a evolução, acontece para a consciência da criatura aquilo que ocorre nesse processo de reunificação, no qual aparece, com a unificação numa nova unidade, um princípio diretivo diferente para o novo estado orgânico do ser, dirigido por uma nova lei. Assim como a cada maior unificação atinge-se um valor acima daqueles alcançados pelas unificações menores precedentes, também aparece para a consciência da criatura, com a evolução, uma nova lei, um princípio diretivo diferente, pelo novo modo orgânico de conceber, que deixa de ser analítico para se tornar sintético, atingindo um poder maior de compreensão e de concepção. Dessa maneira, por meio da evolução, o homem passará da sua atual forma mental, lógico-racional, à forma mental representada pela intuição. Trata-se verdadeiramente, como dissemos, de uma nova lei do pensamento, de uma diferente forma mental, de uma organicidade de concepção anteriormente ignorada. Trata-se de novas orientações e métodos de pesquisa para alcançar um conhecimento antes impossível. Essa transformação da consciência humana por evolução é o problema agora focalizado para responder à pergunta formulada. É grave e também importante, do ponto de vista filosófico, afirmar que o problema do conhecimento não pode ser resolvido pelos atuais caminhos lógico-racionais possuídos pelo homem, mas apenas pelas vias inspirativo-intuitivas que ele, evoluindo, possuirá no futuro. Segue-se assim uma colocação do problema de modo diferente do comum. Afirmamos que a obtenção do conhecimento é problema, sobretudo, de amadurecimento biológico. Em outros termos, o grau de conhecimento possuído a respeito de uma verdade, para nós relativa e em contínuo processo de conquista, depende do grau de evolução alcançado. Da mesma forma como vimos a evolução levar do separatismo à reunificação, fundindo os indivíduos separados em organismos cada vez mais amplos, também vemos para a consciência a evolução levar do estado de distinção entre o eu e o não eu a um estado orgânico diferente, em que aparece um eu superior diferente. Cai então o separatismo, desaparece o divisionismo próprio de nosso antissistema e aparece a fusão própria da unidade do sistema. No desenvolvimento de cada fenômeno, passamos sempre das qualidades do antissistema às do sistema. O atual tipo biológico de personalidade
constituída por um eu isolado, fechado no próprio individualismo, expressão viva do separatismo do antissistema, rompe com a evolução as paredes de sua prisão de decaído, expandindo-se na forma de um novo eu universal, e dessa maneira funde-se e torna a se encontrar em todos os outros eus do universo. Passamos assim de um tipo de individuação própria dos planos inferiores da vida a um tipo de personalidade própria dos planos superiores. Compreendidos os princípios gerais que dirigem o fenômeno, é interessante conhecer agora quais reações tal transformação biológica produzirá na consciência do indivíduo, bem como as sensações e diferentes modos de conceber. Assim como algumas leis da matéria transformam-se em função do fator velocidade, também as leis do pensamento mudam com essa dilatação do eu. A transformação da personalidade, subindo de um plano de vida a outro mais alto, é completa e laboriosa. Essa ressurreição do eu, emergindo das profundezas do antissistema, onde havia decaído, esse seu despertar do letargo da inconsciência em que adormeceu, é um processo de transmutação com o valor de uma verdadeira revolução biológica, aparecendo, portanto, com todas as características de uma crise da vida, mas não de uma crise de desfazimento como a morte, e sim de desenvolvimento própria do ser em ascensão. O ser humano, atrasado nesse processo de transformação, acha-se como a lagarta, que deve atravessar as fases da crisálida para se tornar borboleta. Para fazer isso, a lagarta fecha-se num casulo, ao passo que o ser humano deve se transformar sem interromper a vida comum a todos, com seus pesos e preocupações, não sendo de forma alguma ajudado ou compreendido. Não deve nos surpreender, portanto, que a excessiva tensão nervosa, devida ao esforço da transformação, provoque distúrbios nervosos e psíquicos, quadros de depressão, esgotamento, irritabilidade e insônia, constituindo aqueles estados físicos e, sobretudo, mentais, classificados pelos médicos como patológicos. Essa medicina moderna, de orientação prevalentemente materialista, ignorando ou negando a possibilidade desses fenômenos de desenvolvimento espiritual, é totalmente incompetente para julgá-los e dirigi-los. A própria psicanálise é apenas uma ciência da psique, e não ainda uma ciência do espírito. Os problemas da personalidade humana não podem ser resolvidos se não se tiver antes uma orientação geral, dentro da qual se coloque este fenômeno e se resolvam antes tantos outros problemas. Oferecemos, assim, não só ao médico especialista em doenças nervosas e psicoterapia, e ao estudioso desses fenômenos inerentes ao despertar espiritual, mas também às próprias vítimas dessas crises de evolução, um indício seguro para reconhecer a causa e o significado desses distúrbios nervosos e mentais, tão semelhantes, se não iguais, àqueles que os verdadeiros doentes nervosos e mentais sofrem e que induzem o médico e o estudioso muitas vezes ao erro. No entanto, se a síndrome é tão semelhante, as suas origens são muito diferentes, se não totalmente opostas. No caso de doentes nervosos, trata-se de verdadeiras deficiências, de alterações degenerativas, com caráter regressivo, que estacionam na inferioridade do subconsciente.
no processo de transmutação pelo despertar e desenvolvimento da consciência, esses estados pseudopatológicos são compensados por reações criadoras, por avanços na linha evolutiva, por uma potenciação manifesta da personalidade, apresentando um conjunto de sintomas que indicam o crescimento ocorrido sob as aparências de uma doença. Enquanto nos verdadeiros doentes a doença é estacionária, sem reações naturais e sem um progresso compensador, no caso do despertar espiritual, trata-se apenas do esforço implícito num processo normal de crescimento. Os sintomas patológicos frequentes desaparecem espontaneamente quando a crise da qual derivam se resolve, eliminando a causa que os produzia. A verdadeira natureza desses distúrbios nos é revelada pelo fato de vermos que, cedo ou tarde, eles são compensados e naturalmente corrigidos na direção evolutiva. Em última análise, enquanto a doença representa uma tendência a descer, aqueles efeitos representam uma tendência a subir, demonstrando assim sua verdadeira natureza, que não é de maneira nenhuma patológica. Trata-se de fenômenos importantíssimos que interessam particularmente à humanidade futura, no seio da qual, em razão de sua evolução, esses fenômenos, pouco comuns em nosso mundo selvagem, ocorrerão com muito maior frequência do que hoje. O atual esforço do homem, que se resume todo na estupidez de se esmagarem mutuamente na luta pela vida, irá se transformar nesse mais nobre e inteligente esforço de luta para se libertar da própria animalidade a fim de subir. Então a medicina compreenderá esses casos pseudopatológicos, que não são, como se poderia pensar, retorno de um subconsciente enfermo, mas sim trabalhosas explorações no superconsciente, realizadas pelos pioneiros da evolução. Observada a síndrome negativa do fenômeno, por suas repercussões nervosas e psíquicas no plano biológico humano, vejamos agora a sua síndrome positiva. Observemos não a parte da destruição das qualidades inferiores pertencentes ao antissistema, mas sim a parte da construção das qualidades superiores do sistema. Sem dúvida alguma, os sintomas patológicos que aparecem nessa transmutação biológica são produto da resistência contraposta pelo antissistema para não morrer e apresentam, de fato, as características da decadência que lhes são próprias. Mas, ao mesmo tempo, os sintomas de crescimento que aparecem nesse fenômeno só podem ser produto da aproximação do sistema, que revive na criatura. E, de fato, eles apresentam as características de amplidão e potência próprias do sistema. Eis então as transformações ocorridas na consciência por ocasião da passagem de um plano de vida a outro. O fato de haver muita insistência da filosofia atual na distinção entre o eu e o não eu demonstra que essa é a forma mental humana dominante. No fenômeno do despertar espiritual, manifesta-se uma tendência justamente no sentido contrário, para confirmar plenamente tudo aquilo que foi aqui exposto de forma geral em relação ao processo de reunificação do separatismo do antissistema. Verificamos que, nesse caso particular, desaparece aquela tão fundamental sensação de separatismo do homem atual, cuja primeira impressão é a sua distinção do ambiente.
acontece o contrário, pois o eu e o não eu tendem a se fundir. Disso pode-se deduzir diretamente uma consequência estranha para o nosso mundo, significando que a sensação de personalidade como individuação separada, tal como costuma ser compreendida, pertence apenas aos planos inferiores e desaparece nos níveis superiores com a evolução. Desse modo, conceber o nosso eu egoisticamente separado do todo seria apenas uma qualidade de nosso plano evolutivo e não dos planos mais altos. Isso confirma a teoria da queda, segundo a qual, quanto mais se desce ao antissistema, tanto mais ocorre a divisão, e quanto mais se sobe para o sistema, tanto mais ocorre a fusão em unidade. Então, o atual modo de conceber o nosso eu representa apenas a corrupção ou cisão do estado unitário original, ocorrida no período da descida, pois agora, no período da subida, vemos a transformação evolutiva levar de um ponto a outro superior, executando o processo oposto de reunificação. Com efeito, todos que estudaram ou experimentaram esse amadurecimento evolutivo sabem que ele é constituído por uma dilatação do eu, transbordando de seus limites comuns para se expandir em tudo o que no plano comum humano constitui o não-eu. Daí começa a surgir no ser uma consciência diferente, com novas sensações e concepções, uma psicologia sem limites, como uma consciência cósmica. Então a vida, de uma luta contra tudo e todos, transforma-se num amplexo universal, em que se abraçam todas as criaturas irmãs. E tudo isso unificado em redor do Centro Supremo, Deus. Não haverá aí, nesse estado de ânimo, encontrado nos místicos que realizaram a grande catarse espiritual, todas as qualidades próprias do sistema? Chega-se a conceber então o próprio eu em unidade com o todo, e o todo em unidade com o próprio eu. Não será a realização completa desse estado de consciência justamente a representação do estado final da evolução com a integração do ser na unidade do sistema? Para aqueles que, subindo, começam a se aproximar de Deus, o universo não aparece mais exterior e intensivo, separado do eu, mas sim como consciência de si mesmo, como um todo permeado da presença vital de Deus, do pensamento e da inteligência de sua lei, como um ser vivo dirigido por um eu universal, dentro do qual o nosso eu existe na condição de um momento seu e de cuja consciência faz parte a nossa consciência. A esse estado de iluminação espiritual chega-se por graus, à proporção que se evolui. Mas é lógico que, junto com o lado positivo do fenômeno, exista também o lado negativo. O que o ser ganha do lado espiritual deve perdê-lo do lado material. Essa expansão do eu, esse reviver numa forma tão desusada, confere a ele uma sensação de perturbação. A personalidade, habituada a se sentir definida, sustentada e quase constituída pelas paredes de sua prisão, sente-se perdida num infinito, sem pontos de referência, demarcando limites. Mudando a própria forma de consciência, o ser perde o próprio tipo de eu como individuação separada,
tendo a sensação de se desintegrar nessa descentralização, que se opõe à sua precedente psicologia, na qual ele era o centro e baseava toda a sua potência vital. Ao se expandir, o ser sente como se evaporasse. Ele está tão expandido que não se reconhece mais, parecendo para ele não ser mais o mesmo. Isto produz nele uma desorientação, um sentido de dispersão e anulação. Então, para não morrer, ele torna a se agarrar ao velho mundo relativo de antes. Esta é uma fase de luta e de contrastes, de onde derivam os distúrbios dos quais já falamos. O que acontece então? O eu não morre de maneira nenhuma. Ainda que o momento da passagem possa lhe dar a sensação de seu fim, chamada pelos místicos de a noite escura da alma, uma vez superado o momento crítico do fenômeno, o eu torna a se achar mais vivo do que antes, mas numa forma diversa. Essa passagem recorda a superação da barreira ultrassônica para as grandes velocidades. Trata-se de um momento que, embora seja protegido pela sabedoria das leis da vida, não deixa de ser perigoso, porque muitas vezes o inconsciente continua a agredir, de um momento em que se passa do modo de conceber racional ao intuitivo. Então, a personalidade explode e, de sua forma como um ser isolado no todo, começa a viver num estado de liberdade ilimitada, como cidadão do todo, numa sua nova e imensa casa, que é o universo. O ser encontra-se perturbado porque a forma de existir que lhe era própria, a qual ele acreditava ser a única possível, agora está lhe faltando. Tudo isso o enche de uma angústia de morte. Mas depois o ser desperta, encontrando-se mais amplo e poderoso, identificado não mais com o seu eu pequeno, mas sim com o todo. Desperta pronto para saber viver, não apenas em si mesmo, mas em todas as coisas, que também podem viver nele. Desperta diante do inimaginável, do inconcebível, diante de uma perspectiva nova que lhe dá vertigens. Mas nada disso modifica o nosso universo, que permanece sempre o mesmo. O que se modificou de fato foram a percepção e a concepção do ser, porque a sua posição relativa mudou. Tudo depende da perspectiva alcançada pelos nossos meios sensórios. Ninguém pode afirmar que a técnica lógico-racional de pensamento seja a única apta a compreender tudo e que não precisamos de outras para aprender diferentes valores da realidade, inatingíveis à nossa atual posição psicológica. Ao contrário, uma vez que a forma mental vigente não sabe resolver o problema do conhecimento, é provável que para resolvê-lo sejam necessárias outras técnicas de pensamento, hoje ainda relegadas ao irracional ou ao inconcebível. Sem dúvida, o homem faz do seu universo um conceito derivado do ponto de vista alcançado pelo seu plano evolutivo. Tanto é verdade que, com o progresso humano, vão sempre mudando os aspectos da verdade. O fato de estarmos inexoravelmente imersos no relativo nos permite pensar que é possível conceber tudo de várias outras maneiras diferentes e admitir a possibilidade de haver, além da forma mental lógica, também a intuitiva ou outras. A evolução pode transformar tudo,
inclusive as nossas capacidades de conhecimento, e não podemos imaginar a que conceitos e modos de conceber, em novos planos, possa nos levar o amadurecimento evolutivo. Caminhamos numa estrada em ascensão e não sabemos que novas perspectivas ela nos poderá dar amanhã. E conosco caminha também todo o universo, num transformismo contínuo. É certo que o universo é todo vibrante. Mas de quais vibrações? O que nos poderão revelar amanhã aquelas ainda não conhecidas? O que poderá nos revelar o nosso contínuo aumento de sensibilidade? O que veremos quando pudermos ter uma percepção diferente? De que modo pensaremos quando soubermos pensar diferentemente? E o que pode ser visto pelos seres que percebem de outra maneira? Podemos imaginar o universo perceptível e concebível de infinitas formas, com meios diversíssimos, todo ele sensível de infinitos modos em cada ponto seu, podendo ser olhado em seus infinitos pontos com infinitos olhos diferentes. Quem sabe quantos apelos nos chegam para os quais somos surdos? Quem sabe quantos colóquios poderiam ser estabelecidos se nós ao menos pudéssemos ouvi-los? Não sabemos que mundo poderá nos ser revelado se o homem puder superar os limites atuais de suas capacidades perceptivas. O certo é que somos nós mesmos, com a nossa natureza e nosso grau de evolução, que estabelecemos os limites de nosso conhecimento. Muitos outros continentes, além daqueles existentes na Terra, ainda aguardam para ser descobertos no mundo do espírito. Final do capítulo 16.